Mais 2 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento nesse atentado em Nice. Os presos são de Grasse, uma cidade no litoral sul da França. Ao todo, a polícia investiga 6 pessoas pelo ataque. O terrorista, que esfaqueou as vítimas, e 5 pessoas com quem ele teve contato. O que explica a onda de atentados e ataques terroristas na França? E quais são as consequências sociais e políticas desse momento de extrema tensão no país? Nenhum país no mundo ocidental sofre tanto com terrorismo atualmente quanto a França. Ela tem um passado de potência colonial que dominou muitos países, vários muçulmanos. Quem vê a seleção francesa numa Copa do Mundo enxerga facilmente essa ligação. Zidane, o maior jogador da história da França, é filho de argelinos. Mas virar ídolo, querido, é exceção entre os 6 milhões de franceses muçulmanos. Nos últimos anos, a economia da França cresceu pouco, o desemprego aumentou muito, e uma das consequências disso é que os imigrantes e seus descendentes passaram a ser vistos com uma certa hostilidade por parte dos franceses brancos. A cor da pele, as roupas, o véu das mulheres muçulmanas chamam muita atenção, mas os números não justificam tanto isso. Uma pesquisa recente mostrou que muitos franceses acham que os muçulmanos representam 30%, 40% da população da França, quando na verdade não chegam nem a 10%. Essa é uma percepção exagerada que só piora tudo. A população muçulmana representa 40% a 50% da população carcerária, ou seja, ela está sobre-representada nas prisões, porque existe uma tendência a se prender muito mais muçulmano do que quem não é muçulmano. Há 20 anos, organizações terroristas começaram a atuar na França. Primeiro a Al-Qaeda e depois o Estado Islâmico. Eles assumiram a autoria das maiores atrocidades cometidas em 2015 e 2016. A mais mortal aconteceu quando bombas foram detonadas fora do principal estádio de futebol de Paris. Na mesma noite, restaurantes e uma casa de show chamada Bataclan foram atacadas a tiros. 7 terroristas foram mortos, mas mataram 130 pessoas. Em 2016, na comemoração da data nacional da França, o 14 de julho, em Nice, um homem com um caminhão atropelou e matou 86 pessoas. Entre elas, a brasileira Elizabeth Cristina de Assis Ribeiro, de 30 anos, e sua filha Kayla, de 6. Mas o atentado no país que inicialmente horrorizou mais o mundo foi o que aconteceu na sede do jornal Charlie Hebdo, que tinha publicado charges com caricaturas de Maomé. A tradição islâmica considera uma ofensa da mais alta gravidade retratar a figura do profeta. Alguns desses cartoons criam a associação entre o terrorismo e o muçulmano, como foi principalmente um deles, que era o desenho de um rosto supostamente do profeta, com um turbante e uma dinamite no turbante. Essa associação é imediata. A historiadora questiona se a liberdade de expressão, nesse caso, deve ser invocada para permitir representações racistas dos muçulmanos. Uma população, portanto, que já se vê vítima de racismo, preconceito e assim por diante, ela vê os cartoons e essa asserção do direito de publicar, né, a todo custo, ele vê isso como uma medida contra ela como um todo. O atentado ao Charlie Hebdo matou 12 pessoas e deixou 11 feridas. O ataque, de certa forma, prejudicou toda a comunidade muçulmana, porque se sentir ofendido com uma caricatura é uma coisa. Matar é outra completamente diferente. Uma violência atroz, covarde e injustificável. Todas as organizações islâmicas na França têm condenado esses ataques. 5 anos depois, o julgamento do caso Charlie Hebdo é considerado um marco histórico, por ser o primeiro de um ataque terrorista na França. As imagens só virão a público daqui a 50 anos. O veredito estava marcado para o dia 10 de novembro, mas deve ser adiado porque um dos 11 acusados testou positivo para a Covid. O julgamento só será retomado quando ele estiver recuperado e os outros acusados de terem cooperado com o atentado também passarem por testes. Os 3 terroristas que invadiram a redação do jornal estão mortos e 3 outros acusados de participação fugiram da França. Patrick Pelloux é médico e escrevia no Charlie Hebdo. Ele se tornou uma voz importante em defesa da liberdade de expressão. Pelloux foi um dos primeiros a chegar à redação após o atentado para socorrer os colegas
e foi uma das testemunhas ouvidas ao longo do julgamento. A ideia de república não é sobre opressão. Separar religião de política não é oprimir. Pelo contrário, é sobre viver junto. No ano passado, de toda a Europa, a França prendeu sozinha a metade das pessoas envolvidas em atividades que possam levar a atos terroristas. 200 de 400. E tem fichadas 8.000 pessoas. Mas por melhor que seja um serviço de inteligência, alguns casos escapam dessa rede. Foi o que aconteceu em Nice e também 2 semanas atrás, num outro atentado que matou um professor de escola pública. Quem conta essa história é o correspondente Rafael De Angeli. Conflans-Sainte-Honorine fica a cerca de 1 hora de Paris. É uma cidade de 35 mil habitantes que nunca havia visto uma barbaridade como essa. Foi um choque terrível para a comunidade. A população ficou triste, ferida e, em alguns casos, revoltada. No dia 16 de outubro, o professor Samuel Paty, de 47 anos, foi morto a poucos metros do colégio onde trabalhava. Ele tinha um filho de 5 anos. 10 dias antes do ataque, o professor Samuel Paty deu uma aula sobre liberdade de expressão na disciplina de educação moral e cívica neste colégio. Ele usou caricaturas do profeta Maomé, publicadas pelo jornal Charlie Hebdo. Testemunhas disseram que ele avisou aos estudantes muçulmanos que eles poderiam deixar a sala ou virar o rosto, caso se sentissem constrangidos ou ofendidos com as charges. A partir deste dia, uma campanha de ódio contra o professor começou nas redes sociais. O pai de uma estudante do colégio que não tinha assistido a essa aula publicou vídeos xingando o professor de bandido e doente. Os vídeos viralizaram até chegar a um jovem checheno de 18 anos, que viajou 80 quilômetros para, segundo ele, vingar a suposta blasfêmia ao Islã. Eu acho que é como se fosse uma tentativa de intimidação. Os atentados eram sempre muito simbólicos. Primeiro por causa de caricaturas, depois a música do Bataclan, era sempre a cultura. E agora a educação. É um jeito de atingir a liberdade. Conflans segue com a tragédia martelando na memória. O pátio florido da escola é a prova. 2 semanas depois do ataque, as homenagens seguem em frente à escola. Dessa vez, o simbolismo é forte porque envolve professores e professoras de uma escola vizinha. Foi organizada por eles. E acontece também às vésperas do retorno às aulas. Aqui na França, as crianças e adolescentes tiveram algumas semanas de férias. E a partir de amanhã, voltam às salas de aula. Samuel Paty será homenageado com 1 minuto de silêncio em todas as escolas da França. O presidente francês, Emmanuel Macron, condecorou o professor com a maior honraria francesa, a Legião da Honra, e defendeu a liberdade que se transmite e se perpetua nas escolas. Apesar da promessa do governo de reforçar o policiamento nas instituições de ensino, as colegas de trabalho do professor estão inquietas com o retorno. Todo mundo está com medo do que está acontecendo na França, mas nós, professores, temos tanto medo quanto vontade de continuar. Estamos firmes nos nossos valores e vamos em frente. Eu conheci alguns alunos do Samuel. Imagino que eles estejam em pânico por voltar. Não sei como seria diferente. Ontem, em Lyon, um padre ortodoxo grego de 52 anos foi baleado enquanto fechava a igreja. Ele está internado em estado grave. A polícia não descarta terrorismo islâmico. Para agravar ainda mais o problema, alguns líderes de países muçulmanos, principalmente da Turquia, Recep Erdogan, têm feito declarações contra o governo francês, que botam gasolina na fogueira. Erdogan reagiu a uma nova charge do Charlie Hebdo, divulgada esta semana, em que é ridicularizado, e disse que o presidente francês Emmanuel Macron precisava fazer um tratamento mental. A caricatura também ofendeu a comunidade muçulmana e pode ter sido o gatilho para o atentado da Basílica em Nice. Nesses dias, em vários países de religião islâmica, houve protestos contra a França e contra o presidente francês Emmanuel Macron. Macron admite que houve erros na política de integração e na luta contra a discriminação, mas na prática decidiu por ações drásticas de repressão e vigilância de toda a comunidade muçulmana ao longo do último mês. Cerca de 240 locais de atividades culturais, religiosas e de lazer, suspeitos de serem fontes de radicalização, foram fechados.
Isso cria um clima de hostilidade na comunidade muçulmana, até porque nem todas são precisas. A ideia de usar essas operações para mandar uma mensagem, para demonstrar força, às vezes provoca uma confusão entre radicalismo e culto tradicional. Isso dispara uma engrenagem que tem exageros dos dois lados. Isso também é uma agenda política. Atacar os muçulmanos dá voto e pode gerar mais violência. Bom, a extrema-direita francesa também começou a cometer ataques. No dia do atentado em Nice, em Avignon, um homem foi morto pela polícia ao tentar matar um comerciante do norte da África. E há uma ameaça real de que o movimento neonazista ataque uma mesquita na França. Há especialistas que dizem que a dinâmica de violência pode durar uns 20 ou 30 anos. Seria a história de uma geração. O momento é delicado, mas pede uma postura repressiva, sem medo de enfrentar o mal, inclusive nos bairros onde a República Francesa está ameaçada. As ideias republicanas de Estado laico e de tolerância não podem ser engolidas pelo ódio. Eu espero que a gente não caminhe para o enfrentamento que se confunda com uma guerra civil na França.